Hoje, em 9 minutos, o tema de nossa conversa é, no fundo, discutimos a cidade que queremos ou a cidade que não queremos. Nós estamos trazendo aqui para produzir uma reflexão o posicionamento do Conselho Estadual de Cultura, aqui representado pelo músico e professor Fraga Ferri, a respeito das mudanças das intervenções cogitadas para as instalações da Codesa, aqui do Porto de Vitória, onde se prevê, inclusive, a destinação de 2 armazéns, segundo nos informou o superintendente de projetos do Porto, o Eduardo Prata, em entrevista recente aqui no programa 9 Minutos. Nós vamos conversar hoje, dialeticamente, com as antíteses da proposta que vem sendo trazidas até agora, e vou conversar com o professor Fraga Ferri, professor e membro do Conselho Estadual de Cultura. O Fraga, o Conselho firma uma posição, explicita uma posição contrária ao projeto que modifica as instalações do Porto de Vitória, inclusive no que se diz respeito à destinação de 2 dos atuais armazéns para abrigar estações do BRT. É isso? A posição hegemônica dos membros do Conselho, do qual eu tenho a honra de fazer parte, é a questão de como esses projetos de ampliação do Porto vão impactar a vida da cidade, Nós não fomos consultados, o Conselho não foi consultado, a comunidade em geral não foi consultada sobre isso, e nós exigimos, enquanto membros dos conselhos, membros dessa dimensão participativa da democracia, já que estamos nesse âmbito, de que maneira seria feita essa ampliação e para nós pensarmos os impactos nisso aí, sem contar a questão da destruição, demolição dos armazéns lá do Porto, que são prédios históricos que têm toda uma dimensão significativa, simbólica, de conhecimento de vida, de construção da cidade e que inclusive já foi solicitado pelo Conselho o tombamento daqueles armazéns. E a Codesa, de certa forma, ignorou, Nós já havíamos mandado correspondência para eles e eles simplesmente ignoraram o fato. E agora, por último, nós exigimos essa reunião, pedimos essa reunião, os membros do Conselho, e as explicações não foram suficientes para nós mudarmos de ideia, porque, primeiramente, é a questão do patrimônio histórico da cidade, e, segundo, os impactos que essa ampliação vai custar e de que forma isso aí vai inviabilizar o próprio trânsito das pessoas e a própria vida dos moradores do centro da cidade e também do entorno da cidade. Mas você diria que está faltando interlocução? Eu acho, como todos os megas projetos, a maioria no Espírito Santo, unilateral. A sociedade é pouco ouvida, Só que nós temos umas instâncias representativas, o Conselho é uma delas, que deveria ser ouvida. De repente as pessoas não têm muita noção do impacto que essa obra vai causar, porque dentro do discurso da modernidade, do desenvolvimento, das questões da ampliação da riqueza, que a gente pode questionar para onde vai essa riqueza, para quem é determinada essa riqueza, porque nós somos um Estado rico, mas em termos de renda per capita, somos um dos melhores índices do Brasil, Mas em termos também de violência, somos um dos maiores também. Então, a distribuição de renda é uma das coisas que é levantada como uma questão a ser pensada em termos da cidade também. Então, o discurso da riqueza para o Estado, ele esbarra em uma série de outras coisas que são também pertinentes à vida das pessoas para a cidade. E a gente tem que pensar que cidade a gente quer deixar para as próximas gerações, que história as pessoas vão contar dessa cidade e de que forma esse suposto desenvolvimento vai impactar na vida da cidade. No modo de ver da maioria das pessoas participantes do Conselho, o projeto de ampliação do Porto, ele asfixia a cidade, ele inviabiliza a cidade. Parece que a gente tem uma síndrome aqui do Poder Executivo, independente do governante do plantão, de que ele parece que ele é meio autocrático, ou seja, inclusive os próprios conselhos são considerados muitas vezes
Para as pessoas que exercem aquela representação, que estão ali investidas do cargo de conselheiros, eles levam aquilo como uma missão sacerdotal, consciente da importância. Mas para o Poder Executivo, eles tratam isso como se fosse meramente para cumprir uma prática, cumprir uma formalidade, como se fosse meramente ornamental. Houve uma reclamação aqui do pessoal do Conselho de Direitos Humanos também, com relação à não efetividade do Conselho, na medida em que ele existe como tal, mas não é acatado, não foi sequer, digamos assim, conseguiu ter acesso ao próprio governador para apresentar o programa deles, né? Vocês têm graus de recurso, vocês têm a quem recorrer no caso de se instalar um impasse? Você tocou num assunto que é importante a gente, né, levantar, porque parece que os políticos, né, a classe política, né, pelo menos os eleitos, né, os que estão em cargos eletivos e representativos, porque política é um conceito muito mais amplo, né? Bem mais amplo e bem mais rico, né? Bem mais rico, né? O Conselho, ele é um organismo político, sim, né? Que ele pensa a vida coletiva da cidade, sim, as ações, as políticas públicas, né? Mas aí eles têm ainda uma certa dificuldade de lidar com essas instâncias, né? Eu acho que essas manifestações que aconteceram recentemente, elas mostram justamente uma coisa que esses políticos parecem não estão muito atentos, que é o esvaziamento do âmbito da representatividade e do âmbito daquilo efetivamente que acontece das ações, né? Ou seja, do âmbito da participação das pessoas nas ações, nas políticas e naquilo que diz respeito à vida efetiva das pessoas no âmbito público, né? Então, assim, é recorrente, então, a tentativa de manipulação dos conselhos, de controle, de um certo inchamento de uma pauta para aquilo que interessa e deixar, às vezes, discutir questões que são relevantes, que são mais polêmicas, controversas, ou não interessam, né, de alguma forma, né? Se a pessoa está no âmbito da política, é representante político, e o bem público é o bem maior e o objetivo maior de quem está com cargo eletivo, não deveria ter por que não discutir as questões que são de âmbito que diz respeito à vida das pessoas, né? Então, essa é uma dificuldade recorrente que eu acho que todos os conselhos, de certa forma, esbarram nessa dificuldade, nesse contraponto e nessa tentativa de não dar a voz que os conselhos têm que ter e que eles efetivamente têm como órgão que está estabelecido legitimamente institucionalizado, né? Fraga, você falou no bloco anterior a respeito dos questionamentos e mesmo das interpelações já colocadas com relação às mudanças projetadas para as instalações do Porto de Vitória aqui na parte de Vitória, porque tem instalações no outro lado, né? Agora, qualquer que seja a finalidade, quer para a cultura, quer que seja na preservação de uma memória da cidade, aqueles 5 armazéns não são uma muralha que priva Vitória da visão do mar? Olha só, a proposta do projeto de ampliação do porto, né, segundo palavras do próprio superintendente, eles têm uma vida útil de 15 anos. Né? Então, a questão é que vai, pretensamente, né, a proposta de derrubar os armazéns, né, que estão ali, que são pontos históricos, são referências históricas, que em todo o Brasil, se você for em Belém, no Rio de Janeiro, em outras cidades, né, esses espaços estão sendo constituídos como espaços culturais, porque ali está a memória da cidade. Né? Meus avós passaram por ali, meus tios passaram por ali. Existem várias relações. Minha mãe passou por ali, atravessou a Baía de Vitória, tem as histórias, tem todo o imaginário contido. Né? Então, cada tijolo daquele ali, que está ali naqueles armazéns, cada chão pisado ali, carrega a história da população do Espírito Santo dos últimos 100 anos. Então, não é a questão do prédio, mas você vai derrubar os prédios para você fazer barreiras de contêineres, né? Para você fazer circular ali 2.000 caminhões em Vitória, na cidade de Vitória. Vitória suporta isso. Então, como eu falei no conselho, eu achava melhor, então, eles terem uma postura mais honesta, de chegar e falar assim, nós vamos transformar a cidade no porto, vamos remover a cidade daqui, arranjar outro lugar e remover a cidade daqui. Porque do jeito que está posto ali, o fluxo de caminhões ali vai ser uma coisa absurda, né? Então as pessoas têm que ver que, assim, se nós temos um espaço, nós temos que saber o limite desse espaço, né? Então, se a cidade tem alguma importância histórica, né? Eu acho que ninguém pode deixar de reconhecer que é a capital, é o centro, né? É da onde as coisas foram geradas, da onde as histórias são contadas, da onde todo o imaginário, todo o contexto do conhecimento está contido ali.
em cada armazém daquele ali, em cada pedra erguida ali, porque muitos produtos que passaram ali, muitas histórias são contadas e muitas histórias têm que ser removidas. Se você destruir aquilo ali, você vai estar destruindo parte fundamental, essencial da história do Estado do Espírito Santo. Agora, Fraga, veja bem, em algumas cidades, você mencionou umas onde se preservaram as edificações, inclusive como tributo, como uma referência memorialística. Mas muitas dessas cidades, realmente, elas reservam, em honra da história e da tradição, as estruturas externas como fossem cascas. E os prédios, as edificações começam a abrigar outras funções. Né? Você também faz restrição ao uso, no caso, de 2 armazéns para abrigar estações do BRT. Por quê? Nesse caso, manteria o prédio lá de fora, né? Eu imagino. A questão é a seguinte, né? Não sei se... Eu acho o BRT um projeto inviável para Vitória. Né? Acho um projeto que asfixia a cidade. E mesmo que você utilizasse esses 2 armazéns, né, supostamente como estações do BRT, então você... A ideia é essa. Você ia inviabilizar qualquer outro tipo de atividade ali. Né? Então, nós falamos tanto, sim, em memória, em sustentabilidade, né? Falamos em diversidade, em apoio à diversidade, na riqueza da diversidade, em sustentabilidade. Só que os espaços ali poderiam muito bem ser usados, como já foi, né? Como Porto, nos últimos, a partir de 2007, eu participei do projeto lá de construção, de revitalização, era o nome que se dava, né? Para ter shows, para ter eventos, né? E a cidade se apoderou disso. As pessoas sentem falta dos eventos culturais que tinham ali, exposições, shows de diversos tipos. Então, assim, e existe uma carência para isso. A gente fala em combater a violência, né? Você não vai combater a violência apenas comprando aquelas armaduras robocópticas, né? Ou balas de borracha, ou granadas. Você vai combater a violência ressignificando a cidade, né? Com educação. Agora, a educação passa por você ter espaços públicos onde as pessoas possam ter o direito de se encontrar, de falar sobre sua vida, de se divertir, de estar se relacionando afetivamente com a cidade. Se você exclui as pessoas do âmbito das ruas, dos seus espaços históricos, afetivos, você está contribuindo para a violência, né? Porque as pessoas precisam se expressar. Bom, hoje nosso tempo está esgotado, mas nós vamos continuar essa conversa com o professor e membro do Conselho de Cultura, Conselho Estadual de Cultura, professor Fraga Ferrer, na edição de amanhã do programa 9 Minutos. Eu convido você a estar conosco, meu querido telespectador, amanhã então. Até já. Sou passageiro.